Então nós estamos seguindo essa mensagem que está no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6. O meu povo se perde, o meu povo perece por falta de conhecimento. E esse povo que ele fala também são até os católicos. Não somente aqueles que estão fora, que não conheceram a Deus, mas os próprios católicos, por falta de conhecimento, estão perecendo. Então nós vimos na primeira pregação sobre a questão das divindades, e eu mostrei para vocês quem é o Deus verdadeiro, porque os povos eles foram criando os seus próprios deuses. Lembremos dos indígenas, que tinha Tupã como seu deus, os romanos tinham Apolo como deus, os indianos Shiva, os egípcios tinham também o próprio faraó como deus. E no entanto, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, é Ele que se apresenta e mostra que é Ele que nós devemos seguir. Depois, eu falei que Deus, Ele não era visto, e Ele passa a ser visto quando Ele se encarna, quando o Deus se torna carne, se torna homem também, e isso acontece por meio de quem? De Nossa Senhora. E eu falei a importância de Nossa Senhora na história da nossa salvação, e que Nossa Senhora não é qualquer uma mulher, como querem dizer. Ela é a obra de Deus, porque através dessa obra de Deus é que Jesus vem ao mundo para nos salvar. E a salvação se dá quando ele se torna homem, porque Deus não morre, porque Deus é espírito. Então ele precisava ter uma carne igual à nossa, para que ele pudesse ser oferecido em sacrifício pela nossa redenção. Tanto que na carta aos Hebreus fala que Jesus, ele se tornou homem, um homem perfeito. E a única coisa que ele não tinha em relação a nós era o pecado. Porque Deus ele não peca, né? E Deus não permitiu também que Nossa Senhora pecasse, por isso ela foi concebida sem pecado original. Então, na pessoa de Jesus agora, Deus se mostra a nós. Na pessoa. Porque Jesus ele começa ali a mostrar para os judeus o mistério da Santíssima Trindade. Porque os judeus eles só sabiam da existência de Deus, Deus Pai. Como aquele senhor que estava sentado aqui, ele perguntou da questão de Javé. Para ele isso era só Javé. Agora Jesus vem e se mostra dizendo que ele também é Deus. E no dia do batismo, o Pai, ele apresenta Jesus a João Batista e ao povo que estava ali. Jesus é batizado, e na hora que ele sai da água, uma voz se faz ouvir do céu: este é o meu filho muito amado, nele eu coloco o meu bem-querer, nele eu coloco todo o meu ser, nele quem? Em Jesus. Na transfiguração, aquele momento onde Jesus sobe para o Monte Tabor, e está ali com Pedro, Tiago e João, aí Jesus começa a transfigurar-se, não é isso que acontece na transfiguração? O Pai também naquele momento aparece, e é importante notar que na hora que o Pai se manifesta pela voz,
o Espírito Santo também, ele aparece. E aí uma voz dos céus, que é a voz do Pai, diz assim: este é meu filho muito amado. Nele confio, ouvi-o. No batismo, ele é o meu filho bem amado, nele eu coloco o meu bem querer. Na transfiguração ele diz: esse é meu filho bem amado. Ouviu. Isso aqui é importante. A quem nós devemos ouvir? Quem é? Porque, como o pessoal usa muito essa frase, né? Em Jesus, Jesus faz toda a diferença. Jesus agora faz toda a diferença. Por quê? Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele ainda não é visto. E os outros criam os seus próprios deuses, e agora começa a diferença. Ou você adora o Deus verdadeiro, ou você vai adorar os deuses falsos. Então, uma vez que não se adora mais os deuses falsos, se adora o Deus verdadeiro. Com Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, agora o Pai apresenta e diz: esse é meu filho, ouvi-o. Então, agora, a palavra Deus fica muito generalizada. Porque eu posso me declarar Deus. Marduk, para eles, era Deus. Guaraci, para os indígenas, era Deus. Tem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o Deus verdadeiro. Mas a diferença vai se dar quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela é apresentada pelo Pai, e agora o Pai diz: ouviu. E depois Jesus apresenta o Espírito Santo. Não vos deixarei órfão, porque ele disse que quando ele voltasse para a casa do Pai, ia enviar o Espírito Santo. Aí nos Atos dos Apóstolos, vem o Espírito Santo, desce sobre os apóstolos e a Virgem Maria. Eu estou fazendo só um resumo geral aqui, para vocês começarem a entender que agora o nosso olhar, ele vai se voltar para Jesus Cristo. Falou de Deus, tem que ser Jesus Cristo. Seguiu Jesus, esse é o caminho. Então, ali nas margens do mar da Galileia, peguem lá Marcos, capítulo 1, versículo 15. João Batista estava pregando, de repente João Batista foi preso, depois ele foi morto. Quando ele foi preso, Jesus começou a pregar. E aqui diz assim: completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência. Fazer penitência, a palavra penitência quer dizer conversão, mudança. Fazei penitência. Deixe Marduk, deixe Tupã. Estão entendendo? Deixe Shiva, deixe Exu, mude. Aí ele diz: e crede no quê? Só que a gente vê falar o evangelho, a gente já pensa que é isso aqui, né? O evangelho que ele está dizendo é boa nova. Porque evangelho quer dizer boa nova. Crede na boa nova. Quem é a boa nova? Olha, Marduk, Shiva, Faraó, os egípcios, e assim por diante, Tupã, os indígenas. Aí ele está dizendo:
fazei penitência, mude de vida, se convertam e crede na boa nova. Quem é a boa nova é Jesus. Já não é mais Tupã, já não é mais Shiva, que se deve seguir. Deve-se seguir essa pessoa que é Deus. Evangelho de São João, capítulo 14. Agora vocês vão compreender o que quando eu comecei a pregação hoje de manhã. Vou relembrar, mas primeiro eu vou ler o que está escrito. João 14, versículo 6. Porque Tomé começou a perguntar para Jesus, né? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Aí Jesus diz, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade. Olha, é importante isso aqui. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos. Se ele falasse um dos caminhos, Marduk seria um desses, Shiva seria um desses, Exu seria um desses, Guaraci seria um desses. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, eu sou esse o aqui está dizendo, não tem outro. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, a verdade não está nas outras, a verdade está nele. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a... Só ele pode dar vida. Só quem pode dar vida eterna a nós é Jesus quando morre na cruz. Só ele pode dar vida. Essa vida que ele está dizendo, não é a vida assim, de eu e você durar muitos e muitos anos aqui. Ele está falando de vida eterna. A morte de Jesus na cruz nos dá vida eterna no céu. Como pode ser vida eterna no inferno? Então agora todos precisam se voltar para Ele. Não basta dizer, eu sigo a Deus. Quando alguém diz assim, olha, eu sigo a Deus, imediatamente a pergunta que deve ser feita é essa. Qual? Como ele falou ali, ó. Qual? Quem? Quem é o Deus que você segue? Porque qualquer pessoa ou qualquer ídolo pode ser colocado como Deus. Por isso que precisa perguntar, quem é? Qual? Aí a pessoa, eu sigo o Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aí ok. Mas se ele disser, eu sigo Deus nesses aqui, Guaraci, eu sabe lá quem? Não pode. Não tem outra opção. A opção é essa. Agora eu vou falar o que eu disse antes. Por isso que quando você ouve dizer que todas as religiões levam ao céu, mentira. Só quem pode nos levar ao céu é Jesus Cristo. Compreenderam? E a gente está ouvindo essa história por aí agora. Não, cada um fica no seu lugar, que no final todo mundo vai comer pizza lá. Não vai. Só vai comer pizza lá, e quem gosta de pizza, quem segue Jesus Cristo. Se não segue Jesus Cristo, não tem pizza. Vai ter fogo, não pizza. Estão vendo o drama que nós vivemos hoje?
em pleno século 21, né, que nós estamos, no ano de 2023, nós estamos vendo os católicos voltando para as religiões pagãs. E a gente ouve, em pleno 2023, pessoas dizendo assim: não precisa converter ninguém. Ninguém precisa de conversão. Se as pessoas não precisam de conversão, então se está dizendo o quê? Que elas não precisam de salvação. Fique aonde você estiver. Mas foi isso que Jesus falou? Então vamos lá. Marcos, capítulo 16. Eu estou fazendo todo um resumo aqui e tentando fazer com que, apesar do resumo, fique tudo bem compreensível. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Então Jesus morre na cruz. Ao terceiro dia ele... O que é que acontece com ele? Ressuscita. Ele fica 40 dias ainda instruindo os apóstolos, não é? Não é isso? E depois ele sobe ele volta para a casa do Pai, e lá vai dizer que ele sentou-se à direita do Pai. Não é sentar à direita, não significa assim, que ele chegou lá, aí tem um lugar de direita, ele chegou, sentou, não é isso. A direita do Pai é para dizer assim, é a plenitude de todo o poder que ele tem. Então, sempre se coloca como direita, né? A direita, vou colocar os que são os pagãos, os cabritos à esquerda e as ovelhas à direita. Jesus faz sempre essa comparação. Então, Jesus sobe. Mas antes de ele subir, aí veja o que ele disse para os apóstolos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda... Quem crê, olha, vamos parar aqui. Quem crê? Crê no quê? Crê em quem? Marduk? Quem crê nele? Quem crê em Jesus e for, será? Pronto. Quem não crê? Condenado ao quê? Então, o mundo precisa de conversão, sim. Essa história de dizer que ninguém precisa mais de se converter, está errado. Isso é uma heresia, isso vai contra o Evangelho, vai contra o que Jesus disse. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai. Agora, por todo o mundo, continente africano, continente asiático, continente americano, continente europeu, continente, falei todo já? A Oceania, todos os continentes, porque todos os continentes, os povos criaram os seus deuses. E esses deuses foram criados por eles. Então eles precisam se encontrar com o Deus que não foi criado, que é incriado, porque Deus é incriado. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas passou a existir a partir dele. Então todas as nações agora precisarão se encontrar com a pessoa de Jesus Cristo, que é ele que vai nos conduzir para a vida eterna. Quem crê nele, e a condição é essa, for batizado, será a condição para se salvar, ser batizado, crer em Jesus e ser batizado. Uma vez uma autoridade aí religiosa falou, né, que ele não batiza os índios. Então, se ele não batiza os índios, pega o seu banquinho e saia de mansinho, vai embora. Está exercendo sua missão de
de autoridade religiosa para quê? Se não é para batizar, então lá pega o banquinho e vai embora. Todas as nações precisam se encontrar com Jesus para se salvar. Então, se todas precisam se encontrar com Jesus para batizar, então significa, ou para ser salvo, ser batizado e ser salvo, então cai por terra essa história de que todas as religiões salvam. Só uma. Só uma. A católica. Peguem aí depois Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Eu estou falando aqui tudo de um modo geral. Tem uns detalhes que não dá, porque o tempo também ele é muito curto. Mas nos Atos dos Apóstolos, 11, versículo 26. Olha bem. As nações que não conhecem Jesus, o evangelho chega através dos apóstolos, depois através dos bispos, dos padres, dos missionários, dos jesuítas, dos franciscanos, dos dominicanos e assim por diante. Eles chegam, anunciam e dizem: ei, olha, tem uma coisa para dizer para vocês. Esses que vocês estão seguindo, está errado, não é ele não. Mas com caridade, né? Eu quero mostrar para você, é esse aqui. Aí as pessoas se convertem. Elas, agora sim, agora eu estou no caminho certo. O caminho, a verdade e a vida. Aí eu estou no caminho certo. Aí as pessoas são batizadas. Aí esses seguidores de Jesus se chamam cristãos. Aí aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Em Antioquia, é que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados pelo nome de cristão. O seguidor de Jesus chama-se cristão. Não pode ser, o seguidor de Jesus Cristo não pode ser seguidor de Marduk. Ou ele é de Jesus Cristo ou ele é de Marduk. Não pode ser dos dois. Tem que ser claro. É claro e preciso. Clara, a ideia tem que ser clara e tem que ser precisa. É Jesus Cristo. Não é os outros deuses. Se as pessoas querem ficar com os outros deuses, ok, podem ficar. Mas foi avisado. Hoje está uma ideia aí do desbatizar. Vocês já ouviram falar? Tem. Quando o Papa Francisco veio aqui, na Jornada Mundial da Juventude, lá no Rio de Janeiro, aqueles que se tornaram ateus, que materialistas, sabe lá o que não querem mais acreditar em Jesus Cristo, eles pegavam um secador de cabelo e colocavam na cabeça e ligavam para secar a água do batismo que eles receberam quando foram crianças, porque eles não querem saber mais de ser batizado. Então, claro, não tem como apagar o batismo, mas se pode negar o batismo, mas não se tem como apagar o batismo. Os satanistas estão fazendo isso também. Uma das coisas para se tornar satanista é desbatizar. Porque para se tornar cristão tem que ser. Então, para não ser, tira. Mas repito, a marca não é tirada, mas a renúncia, isso se chama apostasia. A negação do batismo.
Quem nega o batismo não se salva. Não, mas ele é bonzinho. O inferno está cheio de gente boa. Está cheio de gente caridosa. A condição é o batismo. Então, esse povo que segue Jesus é chamado de... Ok. Mateus capítulo 16. Versículo 18. Lá na Terra Santa, lá no norte, que é lá em cima, tem uma cidade que se chama Cesareia de Filipe. Em Cesareia de Filipe, Jesus estava com os apóstolos, ele começou a perguntar: no dizer dos homens, o que é que eles dizem a respeito de mim? Uns que é João Batista, tal, outro é Jeremias, outro é João Batista, e vai assim. Aí Jesus diz assim: e vós, quem diz que eu sou? Aí João diz, João não, Pedro, tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus se admira e diz assim: Pedro, isso aqui que você não falou não foi assim por a sua parte, não, foi inspiração do Pai, o Pai que te falou. E aí Jesus fala assim para Pedro, versículo 18: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é quem? Pedro, que Pedro quer dizer pedra, Kéfas, edificarei a... Ele falou as minhas... Então tá bom, depois eu vou entrar nisso aqui, mas por enquanto é só isso. Minha igreja. Igreja. Vocês sabem o que quer dizer igreja? Igreja vem de eclésia, ou eclesia, como quer dizer convocação. Os convocados. Quem são os convocados? Os batizados. Quem é batizado torna-se cristão. E por serem cristão, forma essa igreja. A igreja viva. Não é igreja material, enquanto o templo aqui. Igreja, reunião, convocação dos eleitos. Pedro chamava assim. Os eleitos. Quem são os eleitos? São os batizados. Quem não é batizado não é eleito. E o eleito é o quê? É aquele que aderiu a Jesus Cristo, ao Deus verdadeiro, na pessoa de Jesus Cristo. Esses eleitos se chama igreja. Minha igreja. Quem não é cristão é o quê? Pagão. Para se tornar cristão, precisa-se ser batizado. Se não for batizado, é pagão. Quando se torna cristão, faz parte da minha igreja. Os convocados, os eleitos, aqueles que têm Jesus como Deus. Aí no capítulo 3 de São João, aquela conversa maravilhosa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo. Amou o mundo, somos nós. Ele não está falando de mundo enquanto criação. O mundo nós. Deus, de tal modo, amou o mundo que Ele deu o seu Filho único.
para que todo o que nele crê não pereça. Ou seja, para que todo o que nele crê não vá para a condenação eterna, mas tenha, pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por quem nele crê não é, mas quem não crê, porque não crê no nome do Filho único de Deus. E aqui entra agora uma outra confusão. Você vai encontrar algumas seitas por aí, que elas dizem que o Pai é Deus, mas Jesus não é. Jesus é um grande profeta, ele é um ser iluminado, mas Deus não. Deus só o Pai. Aí Jesus está dizendo, quem crer nele, o Pai envia e é preciso crer nele. Então é preciso crer no Pai, é preciso crer em Jesus Cristo e é preciso crer no Espírito Santo. Aqui entra o mistério da Santíssima Trindade. Um Deus em três, Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu digo que creio no Pai, mas nego o Filho, estou ferrado. Tem que crer no Filho também. E quem nega o Espírito Santo está ferrado também. Porque é um Deus em três pessoas distintas. Mas são três deuses? É um Deus só. Aqui está o mistério da Santíssima Trindade. Vocês entenderam? Nossa, é difícil entender, vocês entenderem. Vocês são demais. Mas ok, tá aí. Aí, veja o que pode acontecer. Das pessoas dizerem que crê no Pai, mas não crê no Filho. A igreja de Jesus Cristo é aquela que crê no mistério da Santíssima Trindade. É preciso crer nesse mistério. A base da vida católica, da fé católica, é o mistério da Santíssima Trindade. E que tudo precisa passar pela pessoa de Jesus. O Pai deu toda a autoridade para ele no céu e na terra. Se não se torna católico, tem que se tornar católico. Esses dias lá no Paraná teve um homem de 104 anos que foi batizado. Com 104 anos. Foi batizado, recebeu a primeira Eucaristia dele e foi crismado. Agora o vosso servo pode ir em paz, porque ele viu a salvação. Então nós pertencemos a uma igreja. E essa igreja, ela tem um nome. Ela é uma fé num único Deus, numa só igreja, que é apostólica, porque os apóstolos é que levaram a boa nova a todos os povos, e é romana porque a sede dela está em Roma. Porque em Roma morreu Paulo e morreu Pedro, as colunas da igreja. Entenderam?
É lá a sede. Aqui não é a sede da obra de Maria? E tem várias casas da obra de Maria? Então a sede da Igreja Católica é em Roma. E por que se chama católica? Essa palavra católica, ela é muito complicada para entender, mas no geral quer dizer assim: católica significa universal. Não confunda com... Por que ela é universal? Ela é universal porque essa pregação dos 12 apóstolos chegou a todos os continentes. Então, uma vez que chegou a todos os continentes, ela se tornou universal. Em todo lugar do mundo aonde você vai, tem igreja católica. Mesmo que seja uma pequena porção. Né, o pessoal da obra de Maria aqui, os que já foram, né? Lá em Jericó. Jericó é uma cidade, é a primeira cidade do mundo. E Jericó é dominado lá, a religião que está à frente lá são os muçulmanos. Mas lá tem um grupo de católicos numa igreja, numa paróquia que se chama Bom Pastor. Lá tem os franciscanos que tomam conta. E ali tem um pequeno grupo de católicos. E até os muçulmanos se usufruem da escola que os franciscanos têm. Mas lá está um grupinho pequeno de católicos. Mas são católicos. Pegue qualquer uma dessas seitas que tem por aí e me diga se elas são universal. Até a que se diz ser universal, me diga se tem em todo lugar. Só a católica. E um só evangelho, como a mulher, isso aí, obrigado. Um só evangelho. Não tem vários evangelhos. A igreja, ela é una. Olha, é única. Única. Aí vejam só, né? Hoje a igreja, eu acho bonito isso. Hoje a igreja celebra a memória dos 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Em todas as igrejas católicas do mundo todo, aonde você for, sendo sábado, é essa liturgia que está sendo celebrada. Não é lindo isso? Os padres paramentados de branco. Poderia ser verde porque nós estamos no tempo comum. Mas como hoje é o dia desses 3, branco. Todos de branco. Eu não sei se foi lá, eu não sei onde foi que eu estava celebrando a missa, que eu comecei a falar para o pessoal para entender a unidade da igreja também. Olha só. A liturgia é uma única, não é? Por exemplo, vamos supor que nós, a obra de Maria agora, conseguiu vários voos para todos nós irmos lá para um país assim, para Trailândia. Eu não sei nem que língua é lá que tem. A língua deles, qual é a língua oficial. Aí chegamos lá, aí vai ter a missa. Nós vamos participar de uma missa católica. Aí vamos dizer que o padre lá começa a missa. Ele começa assim. Aí o que é que vocês fazem? Tá vendo? Independente da língua, nós já sabemos. Todo mundo sabe. Aí todo mundo já sabe. É o que agora? Um ato penitencial. Aí vocês falem, Senhor, tem de piedade. Cristo tem de piedade. Aí, Senhor, tem de piedade. Una. É igual. Faz de conta, agora eu venho aqui celebrar a missa.
Aí eu faço assim, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí vocês vão começar a se olhar e vai dizer, ei, é doido. Agora o sinal da cruz é feito numa circunferência. Estão vendo que na liturgia não se pode ter novidades? Estão colocando novidades na missa que não tem nada a ver, que não prescreve no rito. Se chama sincretismo religioso. Pega um monte de mistura aí e vai colocando. Imagina, agora eu vou fazer o ato penitencial. Meus irmãos, incline a cabeça, levanta a perna para cima, Senhor, tem de piedade de nós. Não dá. Ela é una. É um gesto único para todos os católicos. Não tem diferença. Não importa a língua. De repente você está lendo o evangelho na língua tailandês lá, você não está entendendo, você pode não entender porque você não conhece. Mas, sabendo a liturgia do dia, você pode chegar e pegar a sua Bíblia em português e ir acompanhando. Aí ele fala, aí todo mundo fala, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho. Aí todo mundo, glória a vós, Senhor. Está vendo? É demais a Igreja Católica. É um rito único. Todos os padres são paramentados. Casula, estola, túnica. O símbolo. Mas já estão tirando. Aí é outro detalhe que não cabe entrar agora. Mas para mostrar, isso é Igreja Católica. Igreja Católica, altar, crucifixo, mambão da palavra. Você entrou num templo assim, só se for aqueles meio confusos, né? Mas você entra ali, você já vê, já se identifica. Altar, crucifixo. Estou em casa, estou na Igreja Católica. É assim. Agora, se você entra e só vê, talvez um ambão, aí você já fica, cadê o altar? Ih, tem alguma coisa errada aqui. Cadê o crucifixo? Ih, não tem. Zarra para fora, vamos embora. Resumindo agora, porque já está acabando o horário. Aí vejam, ele vai, anuncia, os povos pagãos agora se voltam, encontram o Deus verdadeiro, que é Jesus, são batizados, se tornam cristãos e católicos e formam uma igreja, a igreja dos eleitos. Aí agora nós estamos aqui na terra fazendo o quê? O que nós estamos fazendo aqui agora? Sendo fiel à igreja, cumprindo os mandamentos e tal, esperando a convocação eterna. Aí de vez em quando ele chama um. Aí vai para lá. A gente fica triste aqui, mas o outro está lá dizendo, ei, vem para cá você também. Que aqui é muito melhor, o céu, a eternidade. É isso que nós estamos fazendo agora. Depois que nós nos batizamos e pertencemos à igreja, porque nós cremos na vida, isso, com Deus, nós cremos na vida eterna. Então, os primeiros cristãos, quando eles eram levados, que eram perseguidos, que eram mortos, os primeiros cristãos incentivavam, batiam palmas. Hoje você vai se encontrar com Jesus. Porque a nossa vida não se restringe a esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Vocês sabiam que paróquia, ela quer dizer isso? É uma porção dos cristãos com o padre, que é o pastor,
que está nesse território que se chama paróquia, que estão esperando o momento de ir para lá, porque a nossa cidade não é aqui, a nossa cidade é lá. Essa daqui é passageira. A nação brasileira é passageira. Recife, no estado de Pernambuco, passageiro. A cidade de Recife, passageiro. A nossa cidade eterna não é aqui, é lá. Por isso nós temos que ansiar, desejar de ir para a pátria definitiva, a pátria celeste, aonde Deus habita com os anjos e com aqueles que já foram. A maior burrice é uma pessoa largar a igreja católica e ir atrás dessas outras coisas. Ai, por que você largou a igreja católica? Ah, porque o padre não me acolheu. Ah, carência. Largar a igreja católica porque o padre não acolheu. Só tem um padre nessa igreja? Burrice. Amanhã nós vamos ver a distinção agora. Porque até agora eu coloquei a distinção entre os pagãos e aqueles que conheceram o Deus verdadeiro. Depois eu coloquei o Deus verdadeiro na pessoa de Jesus Cristo. Amanhã nós vamos ver a distinção agora entre cristãos e cristãos. Porque não tem cristãos e cristão? Tem cristão. Cristão. E tem cristãos. Amanhã nós vamos ver essa distinção aqui. Para vocês não perecerem por falta de conhecimento. Porque tem gente que diz assim, eu abandonei a igreja católica. Mas pelo menos ele foi para uma outra, essas seitas aí. Pelo menos está lá, né? Não, meu filho. Abandonar a igreja católica se chama apostasia. O apóstata não se salva. Porque abandonou a fé na verdadeira igreja. E amanhã eu vou detalhar as coisas para vocês entenderem melhor. Porque eu estou falando para os católicos entenderem, né? Senão vocês acabam perecendo por falta de conhecimento. E acha que ser de outra igreja, que não é igreja, ser de uma outra religião, que não é religião, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Não, está tudo bem maravilhoso, não. Só está bem maravilhoso quem está aqui. Aqui está bem maravilhoso. Aqui tem missa, aqui tem sacramento, aqui tem os sacramentos de um modo geral, aqui tem Jesus Cristo, aqui... Mas padre, mas Deus não está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares enquanto Criador de todas as coisas, porque Deus, Ele abarca todo o universo, porque Ele é Deus. Mas quando se fala de presença, é na católica. Nós vamos ver amanhã. Porque quem é o fundador da igreja católica? Ótimo. Não é o nome de uma pessoa qualquer. Jesus Cristo é quem é? Então, se ele é o fundador dessa igreja, vou terminar agora dizendo uma coisa que é lógica, mas ninguém pensa. Então, se Jesus é o fundador da igreja católica, Jesus é católico. Jesus é católico, Nossa Senhora. Pode colocar assim nas camisas assim, Jesus é católico. Aí vai dar B.O., vai muita gente aí. Mas se ele é o fundador da igreja católica, ele é o quê?
Não faz a gente ficar alegre e saber que Jesus é católico. Oh, glória! Então vamos ficar em pé amanhã, porque o horário já acabou, já se deu. Vamos rezar um pouco, encerrar aqui. E amanhã nós veremos agora essa questão. Igreja católica. Por que eu tenho que ficar nela e não posso abandoná-la? E dizermos como Santa Catarina de Sena e Santa Teresa d'Ávila: morro como filha da igreja católica. Vamos fechar os nossos olhos. Só em Deus repousa minha alma. É dele que me vem o que eu espero. Só Ele é meu rochedo e minha salvação. Muitas vezes nós esperamos nas pessoas, nas coisas, nas realidades da vida, nos políticos, nos poderes, em tantas coisas. Esperamos das pessoas e dessas realidades todas o que só Deus pode nos dar. E o essencial é a nossa salvação. Às vezes nós nos prendemos em coisas pequenas, avarias, coisas poucas, ninharias. E nós somos convidados nessa hora a olhar para Jesus. É dele que vem o que nós esperamos. Às vezes nós nem sabemos o que estamos esperando, mas Deus sabe o que nós precisamos. Põe a mão no seu coração. Recolha-se por um momento. Feche os seus olhos se te ajuda a rezar um pouco. E no silêncio do seu coração, diga para você mesmo: é em Deus, só em Deus a minha alma repousa. É de Deus, é de Jesus que vem o que eu espero. E nós somos atraídos por tantas coisas que não são Deus. E Jesus mesmo vai nos dizer lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, vinde a mim
vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Mas fiquemos com a primeira parte, vinde a mim. O Senhor está a nos convidar nesta hora, vinde a mim. Deixemos, vai examinando agora a sua consciência e o seu coração, de tantas realidades contidas no seu coração, que não diz de um cristão. Coisas, realidades que precisamos tirar da nossa vida. Vai pensando, permita que o Espírito Santo traga à luz tudo o que na minha e na sua vida está nas trevas. Tudo que está camuflado na sua vida, pecados disfarçados de virtudes, realidades obscuras, sim e não, mais ou menos. Deixa a luz de Cristo entrar nos seus pensamentos, entrar nos seus sentimentos, entrar na sua vontade, na sua liberdade, na sua inteligência. Permita-se, nesta hora, ser alcançado pela luz de Cristo. E tantas realidades que permeiam a nossa vida e que no dia a dia nós somos tão permissivos, desde ouvir piadinhas maliciosas e darmos risada às vezes. Isso não diz de um cristão. Até mesmo concordarmos quando as pessoas dizem que elas são de outras religiões. É isso mesmo, não tem problema. E tantas realidades, às vezes de ver filmes pornográficos, de se ater a determinadas falas, de se entregar ao adultério, não diz de uma vida cristã. Se nós somos católicos, somos cristãos, precisamos fazer jus a esse nome de cristão. Então peça, Senhor, dá-me a graça. Você que é homem diz de ser um cristão autêntico. Você que é mulher diz de ser uma cristã autêntica. Peça ao Senhor a graça. Não fique pensando agora naquela pessoa que está na sua casa, que faz isso, que faz aquilo. Olhe nesse momento para dentro de você. Olhe para dentro do seu coração e peça ao Senhor. Suplique, Senhor, não quero sair desse encontro da mesma forma como eu cheguei. Eu quero sair daqui um homem transformado pela Tua graça. Uma mulher transformada pela Tua graça, proclamando verdadeiramente o Teu senhorio, Jesus, na minha vida, na minha família. E vai pensando nas brechas, nas concessões que você foi abrindo na sua vida. Quando você vê uma mulher passar, o olhar malicioso que você lança. Quando você vê um homem passar, o marido da próxima, aquele olhar, aquelas falas indecentes. Peça, Senhor, vinde em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. E o Senhor continua a dizer, vinde a mim. Vinde a mim, deixemos cair por terra os ídolos. Os ídolos só servem para uma coisa, para serem demolidos. Porque somos adoradores do Deus vivo, de Jesus Cristo, o Senhor. Sim, Senhor, derrama sobre nós o Teu sangue preciosíssimo. Lava-nos com Teu sangue, Senhor. Purifica-nos, liberta-nos, restaura-nos. E você que traz sérios problemas na sua sexualidade, que vive uma sexualidade desregrada, depravada, um sexo desordenado, que não é segundo o querer de Deus, a lei de Deus. Peça ao Senhor a graça. Renuncie a este velho hábito, para que a graça de Deus
encontre espaço no seu coração. Sim, Senhor, batiza-nos no Espírito Santo. Sem a sua graça, Senhor, sem a graça do Espírito Santo, nós não somos capazes de mudar. Sem a graça que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Venha nos acudir com a sua graça, Senhor. Sim, Senhor Jesus, coloque a mão sobre a sua mente e peça ao Senhor que liberte a sua mente de toda confusão, de toda perturbação, de todos os pensamentos desordenados, todos os pensamentos estranhos, todos os pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, todos os pensamentos errantes, nocivos à nossa salvação. Liberta os nossos pensamentos, Senhor. Cura a nossa mente. Cura a nossa mente de toda incredulidade, de todo o intelectualismo árido. Cura a nossa mente, Senhor. Nós submetemos. Submeta a sua mente ao poder de Deus. Submeta ao Senhor. Recline agora a sua mente na chaga do coração de Jesus e deixe o sangue e a água que jorraram do lado aberto de Jesus lavarem a sua mente. Lava a minha mente com o teu sangue, Jesus. Lava a nossa mente com o teu sangue preciosíssimo, porque queremos ter os teus pensamentos. Queremos pensar como o Senhor pensa. Sim, Senhor, a nossa mente pertence ao Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração. Seu coração e o meu talvez doente, pela frieza, pela insensibilidade, pela dureza. Sim, Senhor, dá-nos a graça de um novo coração. Dá-nos a graça de um coração manso e humilde como o seu, Senhor. Retira toda a perversão do nosso coração, todos os sentimentos perversos que muitas vezes permeiam o nosso coração e que nós damos vazão a esses sentimentos. Não queremos mais, Senhor. Põe em nós o seu próprio coração para que nós o amemos de todo o nosso coração. Dá-nos a graça de um novo coração. Peça. Eu estou rezando e você vai rezando também. Predisponha-se à oração. Permita que a graça de Deus o predisponha. Predisponha a oração. Sim, Senhor, queremos aprender com o Senhor. Nós queremos aprender com o Senhor todas as coisas e os ensinamentos. E aqui me vem para as noveleiras e os noveleiros que assistem às novelas porque estão concordando ali com o aborto que é proposto, com o adultério. Proclamar Jesus o Senhor não é simplesmente dizer: Tu és o meu Senhor, mas é a nossa vida, é esta adesão à vida de Cristo. As insinuações para o marido do outro, o marido da outra, e tudo de errado que vemos nas novelas. Nem quem aqui vê novela, não levante a mão. Mas faça um ato de contrição agora, de pedir perdão ao Senhor. Porque quando nós vemos aquilo que é errado, nós estamos concordando com aquilo que é errado. Você gostaria que uma mulher cobiçasse o seu marido? Mas se você senta na TV para ver a novela e a mulher está cobiçando o marido da outra, e você está vendo e está gostando, está até torcendo para que fique. Perdão, Senhor. E tantas realidades que permeiam o nosso dia a dia. Erga os seus braços
e peçamos o Espírito Santo. É só pelo Espírito. Derrama, Senhor. Vai pedindo primeiramente com as suas palavras. Peça, Senhor, dá-me a graça de sermos batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo é o remédio para os nossos males. Vai pedindo. Peça, suplique. Peça do seu jeito. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, lava-nos, purifica-nos. Tira a escuridão do nosso coração. Batiza-nos, Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Dissipa toda a sombra na nossa vida. Vem Espírito Santo. Dissipa toda a treva. Espírito Santo. Dissipa todo o mal. Ilumina-nos, Espírito Santo de Deus. Traz a luz. Traz a nossa consciência. Aquilo que precisamos confessar, nos arrepender. É o Espírito que convence o nosso coração. É o Espírito que vem em socorro da nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar nem o que pedir. Vem Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito Santo que venha em seu auxílio, para que você tenha consciência de que de fato você é uma mulher segundo o coração de Deus, de que você é um homem chamado a viver uma santidade máscula, uma mulher chamada a viver uma santidade feminina. Vem Espírito Santo de Deus, dissipa toda treva. Vem Espírito Santo de Deus, alcança-nos. Vai ao nosso encontro, Espírito Santo, onde estamos agora, física e existencialmente. Vem, Santo Espírito de Deus. Tudo que em nós está corrompido, vem restaurar. Dá-nos a graça da retidão de coração, de intenção. Vem Espírito Santo de Deus e vai suavemente, rezando no Espírito. Solte a sua voz. Comece a rezar no Espírito. Vem Espírito Santo, tu que tens o poder de prescrutar o nosso coração. E o caminho de Jesus, quando o padre pregava e foi trazendo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho de Jesus é o da porta estreita. E muitas vezes, como cristãos, nós vamos seguindo as coisas de Deus, mas muitas coisas, muitas áreas da nossa vida passeiam pela porta larga. Vamos pedir ao Espírito Santo que reconduza a nossa vida para a porta estreita. Rezemos para valer agora no Espírito. Erga os seus braços, eleve o seu coração e a sua mente para Deus agora. Xandala la bandala la bandala la bandala la handaria le bandala la la bandala la riolori andala la bandala la bandolo. Oh mandala la bandala 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 la bandala. Shiri andala la bandala la bandala la bandala la bandala la bandala la bandala. Shiri andala handala la bandala la bandala. Shiri
E faça agora o firme propósito. Tome o firme propósito de daqui para frente deixar para trás tudo que é velho. E queremos pedir ao Padre que abençoe a nossa decisão de sermos homens e mulheres verdadeiramente cristãos. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar, vai sentando e cantando. As minhas mãos eu quero levantar.